Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Pronto. Nesse momento, eu peço, por gentileza, que vocês desliguem os microfones de vocês. Eu, particularmente, prefiro que vocês façam as suas anotações, as suas indagações. Se vocês não conseguirem compreender, pode levantar a mãozinha aqui, se for urgente, que a gente vai dar um jeito de tentar sanar essas dúvidas. Lembrando que a aula ficará gravada, você, aluno que está assistindo a aula gravada, peço, por gentileza, que siga aquele cronogramazinho, não deixe o cronograma para trás, tá certo? Geralmente, eu nunca completo as 4 horas. Eu, graças a Deus, consigo fazer com que o aluno desenvolva uma boa mentalidade aí também, né? Porque eu não gosto de agregar 4 horas de concurso público, aliás, de SUS, não, tá, gente? Eu acho muito cansativo para vocês. Mas a gente vai aí, eu elaborei aqui mais de 30 slides, que na verdade é a apostila que eu vou passar para vocês, tá bom? Já vou passar essa demanda de hoje e o restante nós vamos terminar na próxima aula de terça-feira. E quinta-feira nós vamos responder somente as questões. Vou dar um presentinho para vocês trabalharem no final de semana, que são questões da banca EDECAM para resolvermos na terça-feira, que vai ser em relação à evolução histórica das políticas de saúde e o conteúdo que nós iremos ver na terça-feira, tá certo? Então, vai ser bem, bem legal. Não se preocupem que vocês vão conseguir responder e são, em sua maioria, na verdade, todas as questões que eu elaborei lá, que eu separei, na verdade, são da IDECAM, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no nosso PDF. Pega aí o seu caderninho de anotações e também a sua caneta e vamos conversar aqui sobre legislação, tá? Eu vou ampliando aqui porque eu salvei ele na apostila em PDF, mas dá tranquilamente para vocês verem. Se vocês estiverem aí no celular, é que vai ficar um pouquinho pequenininho, mas dá certo também para vocês conseguirem enxergar, tá bom? Porque está todo ampliado para vocês. Então, vamos lá. Nós estamos revisando a história do SUS, vamos começar do início. A nossa aula da terça-feira passada foi um prelúdio, tá? Foi toda uma narrativa aí do que nós vamos abordar diante do SUS. Agora nós vamos revisar todo o conteúdo da banca e nós vamos começar hoje com as evoluções. Na terça-feira nós vamos complementar. Oi, pode falar. Você já colocou os slides? Não, só depois, eu coloco só depois. Eu gosto que vocês fiquem aqui comigo. Porque eu não tô vendo nada. Mais alguém está sem conseguir ver? Eu tô conseguindo ver. Pronto. Aqui pra mim tá tudo normal. Pronto. Deu uma saída. Foi quem que ficou sem conseguir enxergar? Deu uma saída, pode ser do seu. Pronto. Pronto, veja. Porque se um tá vendo, é porque tá dando ok. Eu tô conseguindo apresentar, viu? Então vamos lá. Vamos entender o que é evolução, tá? Eu gosto de colocar na mente do aluno, antes de começar respondendo somente questões, eu gosto de dar aulas. Geralmente, quando vocês vão fazer preparatórios aí afora, é feito realmente só os questionários. Eu não acho isso ruim, eu acho muito importante, mas eu gosto de dar aulas também, porque essa construção, essa narrativa faz com que o aluno entenda melhor o que ele tem a aprender. Então, nós vamos conversar sobre essa evolução. Primeira coisa que eu tenho que entender, quando se fala de evolução, o concurso ele vai pedir para que você entenda que evolução é algo que deixou de ser como era antigamente, né? Você evoluiu hoje, você não é a mesma pessoa de anos atrás. Você pode ter melhorado ou pode ter piorado. Você pode ter, de repente, um aspecto físico seu pode ter melhorado ou piorado em algumas circunstâncias, mas você teve uma evolução. Então, quando se fala de evolução, a gente também fala de uma evolução que não necessariamente evoluiu para um lado positivo ou negativo. Você concorda? Você pode evoluir para um lado negativo e um lado positivo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você entenda que quando se fala da evolução da história das políticas de saúde, que é o SUS, tudo isso que nós temos hoje, nós estamos evoluindo para uma forma crescente de melhorias, tá?
não, e mais uma vez eu digo para vocês, vamos parar com essa história de não acreditar no SUS e achar que ele nada vale. É tudo no papel, não importa. O que importa é que no papel você tem que responder conforme manda o figurino, tá? Então, lá da evolução, da época dos anos, da 1923 até 1933, nós tivemos um iniciozinho ali meio que fechado para algumas pessoas importantes, mas teve uma evolução na história da medicina previdenciária no Brasil. Então, no começo das políticas públicas de saúde, né, nós tivemos um desfecho, tá? E nessa época, até 1933, nós tínhamos as CAPs que serviam como supervisão, né, e também como desdobramento no intuito de administrar a saúde pública, mas essa saúde pública não era para todos. Depois, lá na década de 30 ainda, começando em 33 até 1966, por aí, nós ampliamos as IAPs. Então, nós começamos aí, que eu quero que vocês decorem, que aprendam, é que até a década de 30, nós tivemos as CAPs, que também eram uma situação de revolução histórica, tá? Em 1933 em diante, até 1966, nós tivemos as IAPs, os INPS. Eu ainda alcancei minha mãe falar do INPS, por quê? Porque eu nasci em 1977. Então, enquanto criança, a gente escutava muito algumas coisas que os pais falavam. Então, minha mãe falava muito, ó, na época do INPS, eu vou pagar meu INPS. Então, o INPS também fez parte de uma das evoluções históricas do país, da saúde pública. Nós vamos entender a função orgânica de cada uma delas. Eu só quero que aqui você mentalize um pouco das décadas. Tenta não elaborar datas no teu pensamento. Mas quando você separa por década, fica mais fácil. Então, lembrando de 1920, década de 20, nós iniciamos com a CAPS. Lá para a década de 30, nós já tínhamos as IAPs. O INPS já veio na década de 60. E o INAMPS, que foi o que eu mais lembro da minha época, foi na década de 70 até anos 90. 93, por aí, já cheirando, né? Ou beirando a época Collor, nós tínhamos o INAMPS. Tá certo? Então, nós tínhamos essas narrativas no intuito de previdências, né? No intuito de desdobramento de administração com relação à saúde do país. Já na nossa atualidade, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da era SUS mesmo, de 1988. A Lei 8.080, ela começou a ser fundamentada, né? Aqui em 1998, onde nós temos toda essa demanda aí de um SUS igualitário, de um SUS universitário, universitário que seja, né? De um SUS revolucionário, de um SUS com equidade, de um SUS com integridade, cheio de princípios, de pactos com a saúde. Então, nós temos um sistema mais atualizado desde a década de 80. Claro que nesse crescimento que nós estamos avançando aí, muita coisa mudou e muita coisa permanece sendo a mesma, tá? Então, como começou? Tudo começou lá na década de 70, quando foi em 1977, a Lei 6.439, que está lá no teu edital, ela diz o seguinte: vamos instituir uma situação mais orgânica, né? Vamos trabalhar uma forma mais sistemática dessas previdências. Então, lá nessa década, em 1977, a Lei 6.439, ela fez o seguinte: vamos auxiliar, né, toda essa demanda administrativa, com esse dinheiro que entra e sai, dos fundos que vem para a presidência, que a gente não sabe como fazer, de uma forma que volte para a saúde pública, de uma forma que as pessoas elas tenham um direito em relação à saúde. Então, lá em 1977, né, que é a década de 70, foi iniciada a Previdência da Assistência Social, as SIMPAS. Assim, o INPS, né, que é um dos mais requisitados e falados antigamente, os que nasceram na década de 30, 40, gostavam muito do INPS e do INAMPS,
tá? E aí foi feito todo um desdobramento financeiro com as previdências, né, sociais, as IAPAs, que são providências tomadas ali com o intuito de saber o que vai fazer com todo aquele dinheiro que entrava, né, da assistência das pessoas que trabalhavam, porque somente as pessoas que trabalhavam, elas tinham direito a uma saúde com dignidade, tá? E aí, depois, previamente veio lançando aí o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social. O que é isso? Aquelas pessoas que tinham direito eram aquelas que tinham um valor estipulado, como se fosse um plano de saúde. Na verdade, era um plano de saúde, né? Vocês pagavam as pessoas que trabalhavam pagavam ali para ter direito a uma assistência médica. Os trabalhadores, as pessoas que tinham mais poderes aquisitivos, né? Os bancários, o presidente e toda aquela pessoa que trabalhava ali no colegiado e tudo mais. Então, essas pessoas eram as pessoas que prioritariamente tenham acesso à saúde, porque elas pagavam para tê-lo, e o direito era tido por as pessoas que tinham mais poderes aquisitivos. Então, aqui eu coloquei, eu puxo isso aqui muito, tá? De outros professores que eu também estudo, eu acho que fica bem ampliado, assim como Rômulo Passos, Rafael Pinheiro, e também diretamente das legislações, né? Que eu pego também dos artigos científicos. Então, eu coloco aqui, então, vocês vão ter uma chance de ver bem mais desdobradozinho, fica bem mais fácil para você, tá? Então, iniciou-se a medicina previdenciária, né, com as assistências médicas que eram restritas somente aos trabalhadores que estavam em atividade, eles tinham que ter uma atividade remunerada. Ora, nem todo mundo trabalhava por dinheiro. Existia uma época que as pessoas trabalhavam em troca de quê? De moradia, de alimentação, tá? Existia uma época que as pessoas trabalhavam em casa de família em troca simplesmente de comida, tá? Então, era uma das fases, minha mãe vivenciou essa fase enquanto menina. Ela trabalhava, inclusive, em casa de família, mas ela não recebia dinheiro. Então, como fala trabalhadores que exerciam atividades remuneradas, é porque era essa a realidade de muitos, tá? A realidade de muitos era que nem todos tinham remuneração. Mas as pessoas que tinham a remuneração, elas eram indiciadas como trabalhadores de empresas, né? Então, aqueles trabalhadores que tinham determinadas empresas, as empresas de maior quantidade de funcionários ou categorias diferenciadas, tinham as CAPs, que faziam todo aquele manejo, né? E financiava ali pelos empregados, era financiado pelos empregados e empregadores, uma verba ali, um dinheirinho, né? Para você ter direito à educação, aliás, à saúde pública, tá? As IAPs também forneciam para os seus trabalhadores de categorias profissionais, também eram por situações de empregadores pelo governo, aquelas pessoas que trabalhavam para o governo, então elas estavam inseridas nas IAPs, tá? Já o INPS e o INAMPS eram a reunião dos trabalhadores, né? Esses trabalhadores eram aqueles empregados, né, que eram empregadores e pelo governo, eram financiados pelos empregadores e pelo governo. Também tinha as situações das pessoas que trabalhavam, por exemplo, nas ferroviárias. As pessoas que trabalhavam na ferroviária, elas tinham um direito, onde o dinheiro delas já era lançado, né, nesse propósito, para que elas tivessem maior, vamos dizer assim, regalia com relação à saúde pública. Então, nós temos aí essas imersões, né, de 4 variações de formulação de saúde pública naquela época, tá? Todas elas intituladas como medicina previdenciária, ou seja, era preciso ter uma assistência médica, mas, porém, as pessoas que estavam com seu dinheiro, né, e esse dinheiro eram devolvidos ali de volta para as suas determinadas categorias, tanto as CAPs, IAPs, e INPS e INAMPS. Tudo isso nos seus devidos momentos, né? Começando com a CAPs, IAPs, INPS e INAMPS. O que você tem que aprender é o seguinte: iniciou-se tudo na década de 20 até a década de 30, as CAPs, tá? Então, você já reformula aqui que tudo foi iniciado nessa época, né? As IAPs foi iniciado na década de 30 até a década de 60, beirando a década de 70 ali. Já na década de 60, eu venho com as INPS, que foi até a década de 70,
e o INAMPS, que veio para revolucionar ali, como fechando essa categoria minimalista, né, onde somente algumas pessoas tinham direito àquelas políticas de governo. Então, o INAMPS foi até a década de 70, 77, e aí perdurou até a década de 80, quando começou toda a revolução da história do SUS, né? E aí nós iniciamos um SUS realmente valendo como um carro-chefe que foi convocado para ser esse SUS que nós temos hoje, a partir dos anos 90, tá certo? Então, a Lei 8.080, que é aquela lei orgânica da saúde que nós estudamos com relação a ela, foi aquela lei revolucionária a partir da década de 90. Então, decorando aí, aprendendo essa temática, é importante para vocês entenderem como começou a história, né, da revolução do SUS do nosso país, tá? E aqui nós temos algumas características que, com essas características da história, é fácil você entender os períodos. O concurso ele vai te perguntar alguns períodos, é importante que você entenda, porque se fala de República Velha, Era Vargas, dentre outros, então você vai aprender a colocar como colunas, no aspecto que você entenda o que cada um tá falando e o que aconteceu naquela fase, né? Então, na República Velha, quando a gente fala de República Velha, não tem como você errar. A gente está falando, né, de 1800, né? De 1800 até 1930, lembra que eu falei das CAPs, que foram as criações das caixas de aposentadoria e pensões, que são as CAPs. Elas, em 1923, deram início a uma assistência médica previdenciária, mas que também eram restritas somente aos trabalhadores. Então, quando nós estamos falando nessa fase, nós estamos trabalhando ali e lembrando da era de República Velha, as pessoas que trabalhavam na assistência, né, as pessoas que davam continuidade e resolutividade na assistência privada, as pessoas que trabalhavam também nas santas casas de misericórdia, né? Então, tínhamos as freiras, tinham as pessoas que trabalhavam com a enfermagem, mas a enfermagem naquela época no país era uma enfermagem defasada, onde existia muita prostituição, né? As pessoas trocavam ali o elo do cuidar com o elo do que era mais proveitoso para ela mesma. Então, nós estamos falando de uma época realmente onde a saúde pública era uma saúde totalmente desleixada, né? Onde somente algumas pessoas tinham direito ali àquela situação. Então, foi criado, nessa época da República Velha, as CAPs, onde estavam dando início ali a previdência médica, né? Mas que ainda assim eram restritas somente a alguns trabalhadores determinadas pelas empresas. E lembrando, trabalhadores que tinham o quê? Que tinham um retorno financeiro. Lembrando que nem todos tinham retorno financeiro, dinheiro, tá? As pessoas também trabalhavam em troca de outras comodidades para si mesmo. Então, não tinha como retornar, né, o valor que ali era solicitado pelas caixas, né? As caixas de aposentadoria são as pensões CAPs, tá? Lá na década de 20. E aí, já chegando à década de 30, com a Era Vargas, nós temos uma saúde pública a cargo. Geralmente aí a gente vai lembrar desse título, né? Porque nós temos a Era Vargas, a era do presidente revolucionário, presidente muito amoroso, presidente com muita autoridade, um presidente que chegou revolucionando toda uma situação, mas que tinha ali ainda um propósito de baixa qualidade dentro da saúde, né? A assistência médica também era prestada por meio das IAPs, mas ainda continuamos aqui, ó, com somente os trabalhadores de algumas determinadas categorias profissionais, ou seja, não eram nem todas, que exerciam alguma atividade remunerada, é que tinham direito ali à sua adesão à saúde. Olha, uma adesão à saúde que convenhamos que não era como nós temos hoje, tá? E aí, na Era Vargas, nós temos com o Ministério da Saúde e da Educação Pública, né, um cargo ali novo, chegando posteriormente, sancionando algumas leis, né, porém de baixa qualidade, geralmente ainda limitada. Nós temos as IAPs, que substituíram as CAPs. Elas vieram substituir a partir da década de 30, tá? Então, na Era Vargas,
houve a substituição, a CAPS ficou de lado, lembrando que CAPS aqui não tem nada a ver com doença de saúde mental, tá, gente? São as CAPS com esse Szinho minúsculo, que são criação das caixas de aposentadorias e pensões, tá? E aí, na era Vargas, nós temos que lembrar uma coisa super importante, a criação das IAPs, tá? As IAPs são as assistências médicas, a assistência médica, porém, de alguns profissionais com as categorias que eram almejadas naquela época e que tinham retorno financeiro, tá? E aí, nós temos uma outra era, uma era de autoritarismo, uma era de revolução, uma era onde a saúde pública se tornou também como um cargo no Ministério da Saúde, ainda limitada, de qualidade baixa. Teve a unificação dos IAPs, que originou o quê? Nós tivemos a unificação das IAPs, onde se uniram com todas as eras das governanças anteriores, e aí deu-se origem ao INPS, lá por volta de 1966. Então, ó, o autoritarismo é marcado aqui nessa data, 1996, na década dos anos 60, né? Nós tínhamos aí a criação do INPS. Já por volta de 1977, nós temos a INAMPS, o INAMPS ali dando início conjunto, né, com as ações de assistência médica, né, junto com o INPS. Então, nós temos a reformulação dessa construção, com algumas situações ainda aumentando, porém, as políticas de saúde também ainda eram privilégio de alguns setores privados, ou seja, pessoas que trabalhavam, que tinham, né, uma situação de valor, né, recebia algum valor em troca do seu serviço, elas tinham direito à assistência médica previdenciária. E aí elas pagavam um cartãozinho, tá? Um cartãozinho que era INAMPS e INPS, era um cartãozinho mesmo, ele era assim, ó. Aí vocês vão lembrar do desenho da professora nessa época do autoritarismo, né? Foram criados o INPS e INAMPS. E aí o cartãozinho, ele era assim. Ele tinha aqui o nome, sexo, função da pessoa e aqui tinha a foto, né, da pessoa. Em alguns deles colocavam aqui a digital, né, e ali tinha um cartão, aquele cartão, esse cartão que você tem hoje, o cartão do SUS, era basicamente isso, só que era um cartão mesmo, um modelinho que a pessoa levava consigo para onde fosse, era um cartão de iniciativa privada. Por que privada? Porque você pagava por ele, né? Exercida também, nesse caso, para aqueles trabalhadores, mas que aí a gente já tinha uma mudança. Qual era a mudança do autoritarismo que a gente começou a entender? Nós tínhamos, nesse caso, já a inclusão de outras pessoas. Quem eram essas pessoas? Os dependentes, né? Os dependentes dos seus respectivos trabalhadores. Era estendida ali aos trabalhadores, né, e também a alguns dependentes familiares, como filhos, né, e netos, em algumas circunstâncias, tá? Já no período da ditadura militar, também era estendida, né, a essas pessoas que estavam trabalhando na ditadura e também aos trabalhadores rurais. Por isso que eu lembro muito bem da questão do INAMPS, porque minha mãe, ela era uma das trabalhadoras rurais, ela trabalhava, né, nessa época aí, nas zonas rurais. Então, essas pessoas, elas já começavam a ter ali um olhar, né? E já existiam outras pessoas que também tinham necessidade de contribuir e ter direito às suas ações, né? A assistência médica previdenciária era centrada na doença e somente nos procedimentos que existiam. Era como se você tivesse, por exemplo, uma doença específica naquela época, como tinha muita cólera, e ali eles tratavam somente da cólera. Não tinha a busca ativa de um efeito integral, um efeito completo do paciente. Então, uma coisa que é muito importante que vocês têm que lembrar nessa época do autoritarismo, na época do INPS e INAMPS, é que as pessoas tinham as suas respectivas
seus respectivos tratamentos centrados somente na doença que era lhe atribuída e nos procedimentos que estavam inerentes à doença que era atribuída, tá? E geralmente eram de baixa qualidade, tá? O alto custo, né, culminou com a falência do INAMPS. Por quê? Porque existiram o quê? Eu abri vaga agora, na época do autoritarismo, eu tenho aqui pessoas da família, eu abri agora para as pessoas também que trabalhavam na zona rural, então foi se tornando o quê? Uma quantidade de gente abrupta, muitas doenças, e aí eu tive a falência naquela década, né, do INAMPS. Então, iniciou-se nesse momento o que é que está acontecendo? Tanto dinheiro nesse país, mesmo assim, as pessoas contribuindo, mesmo assim não tem plano, não existe um plano, o plano faliu, muitas pessoas ficaram à mercê naquela época, porque já tinham dado tudo que podiam, era um dinheiro que não tinha estorno, era um dinheiro que você só dava, e aí se você precisava ser atendido, que você usaria. Aquele dinheiro que foi todo colocado ali em todas essas décadas, né? Mais de 20 anos ali, foi perdido, né? E aí, contudo, as pessoas começaram a se revolucionar. Quem eram essas pessoas? As pessoas que estavam trabalhando, os administradores, os médicos, os revolucionaristas, né? Os cientistas, todos estavam ali em torno e iniciaram, então, um movimento, dentro da época do autoritarismo, um movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária. Tá? Então, o movimento da reforma sanitária deu-se início na década de 70, mais ali para 77, por ali. E ali, com relação a todo esse movimento, foi criado um plano, né? Viu-se que era necessário intitular um novo plano, e ali o Conselho realizou uma nova criação, tá? Chamada CONASP. A CONASP, que também muito falada, né? Minha mãe falava muito dessa CONASP, ela era tida como um plano de conselho, era um conselho consultivo de administração da saúde previdenciária. Já em 1981, também vieram as implantações das ações integradas de saúde, que são as AIAs, né? Ou AIs, tá? Elas trabalhavam juntos com o CONASP na década de 80 ali, fortalecendo esse movimento, né, do Conselho Consultivo de Administração de Saúde. O que é que acontecia? As pessoas que pagaram o INAMPS, elas foram restabelecidas, né, para o novo Conselho Consultivo de Administração de Saúde, porém, com a mesma decadência, tá? A mesma situação, onde se viabilizavam, né, alguns tratamentos, se não tinham condições de tratar, a pessoa não era atendida, não era assistida, e aí tinham muitas demandas, muitas doenças que foram aparecendo também na década de 80, né? Ali por volta de 81, 83, muitas doenças assolando a comunidade, né? Nesse período, gente, da reforma sanitária, né, dentro do movimento do autoritarismo, culminou-se que aquilo não ficou esquecido. Ficou ali latente uma situação que muito provavelmente poderia acontecer a qualquer momento. Então, era preciso uma mudança eficaz, uma mudança que, contudo, fizesse com que as pessoas, por menor que fossem os seus problemas de saúde, elas poderiam, uma necessidade futura, precisar de uma atenção com maior alto custo, não tinham. Então, foi visando ali, dentro da reforma sanitária, já uma criação, mesmo com a criação do CONASP, né? Dentro desse conselho consultivo, houve ali uma nova manifestação, que dentro do movimento da reforma sanitária, um fortalecimento. Lá na Nova República já, né? Nós já saímos da República Velha, então quando nós falamos de 1985, nós estamos já falando da Nova República. Importantíssimo isso aqui ficar na mente de você, querido aluno, tá? Por quê? Porque esse é o momento do fortalecimento. Fortalecimento aí tá vindo para a gente a criação do SUS. Através de quê? Do mesmo movimento da reforma sanitária, só que agora ele tem um fortalecimento com outras pessoas, com outras situações, com outros conselhos. E aí deu-se início uma conferência, mas uma conferência que a partir dali ia mudar todo o contexto, ia ser um fortalecimento
para o novo conceito de saúde pública. Que conceito foi esse? Que fortalecimento foi esse? Na nova república, deu-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. Eu não posso esquecer a 8ª Conferência de Saúde Nacional de Saúde, em 1986, ela se deu na Nova República. Você veja bem que a gente conseguiu colocar alguns pontos importantes em cada década e em cada movimento que foi ocorrido, né, nessas situações. Você veja que o que faz lembrar você na República Velha não tem para onde você correr. Foram as CAPs, né, sobressaindo de algumas pessoas que só podiam ter acesso a alguma dignidade, aquelas que trabalhavam, e eram pessoas que trabalhavam em troca de valores, ou seja, existiam pessoas que não tinham retorno financeiro, então eram as CAPs que estavam ali na República Velha, ainda manifestando-se até a década de 30, de 1930, né? Então, eram aposentadorias, eram caixas de aposentadorias. Era como se você estivesse colocando ali naquelas caixinhas determinados valores e ali, se precisasse de uma atenção em saúde, aqueles valores iriam ser restituídos para a sua assistência em saúde. Então, não vamos esquecer. Nessa época, existiam também a assistência da saúde que eram oferecida pelas Santas Casas de Misericórdia. Nessa época aí, também a enfermagem era muito aquém da realidade e muito se mudou dessa época para agora, tá? Então, nessa época da República Velha, nós temos uma assistência totalmente insalubre, sem qualidade, sem resolutividade. Já na era Vargas, nós temos aí a criação, né, do Ministério da Saúde e da Educação em conjunto, para que tivesse uma forma de qualidade, né, mas ainda que baixa, mas uma forma de qualidade de assistência médica, e a assistência médica é essa voltada pelas IAPs, porém, ainda com trabalhadores dentro das suas determinadas categorias e que tinham que exercer atividades remuneradas, tá? Já na era Vargas, nós temos aí também a substituição das CAPs pelas IAPs, tá? Então, é importante que vocês lembrem que foi na era Vargas que ocorreu essa substituição. Lá para 1933, as IAPs vieram, contudo, reformulando as novas categorias de saúde. Já no autoritarismo, até 1985, de 1964 a 1985, nós temos o autoritarismo chegando aí com a existência previdenciária dos INPS, INAMPS, com a marca bem importante para você, porque foi a época da ditadura militar, e também, em consequência disso, as pessoas que trabalhavam, né, para o Exército, elas tinham direito ao movimento de saúde, e também os trabalhadores rurais, tá? Era uma assistência médica previdenciária, porém centrada em quê? Centrada nas doenças e nos procedimentos da mesma. Por isso, a reforma é tida como autoritarismo, tá? Ela tem uma autoridade, você lembra disso aí. Mas já foi começando em 1970, dentro do autoritarismo, a reforma sanitária. Dali você já via que tinha coisa boa para acontecer mais para frente, não é possível. Essa reforma sanitária se deu ali ainda dentro do autoritarismo e ela foi se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo até chegar na República Nova, né? A Nova República, e aí com esse fortalecimento, o movimento de reforma ainda operante, realizou a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, aí a gente já fez uma boa revisada no início, né, de um processo de descentralização, que é aquilo que nós conversamos na aula anterior, onde todos tinham uma descentralização das saúdes para com o elo, né? Eu não precisava de uma autorização, vamos dizer assim, do Distrito Federal. Eu tinha para comigo os estados e os municípios. Os estados e os municípios, nesse momento, então, eles estavam ali para tornar-se público e tornar-se realidade o conceito de cuidar do outro com a forma mais descentralizada, com a forma mais mais próxima, né? Mais
de um efeito único, tá? Então, foi criado, né, em 1987, a criação do Sistema Único Descentralizado de Saúde. Então, antes do SUS, nós tínhamos a SUDES. Vocês sabiam disso? Tá? Então, a SUDES, que era a criação, né? Eles já estavam reformulando ali na 8ª conferência, disse assim, ó, nós não precisamos aí somente de uma autorização de um governo federal, nós podemos fazer com que as pessoas também possam obter a saúde com os municípios e o Estado, reformulando também os seus valores, administrando também o dinheiro dessas pessoas, né, que estão voltadas ali para a saúde, e iniciar o processo de descentralização, independente do Distrito Federal. Vamos dizer agora que o Estado e o município, eles podem ter um vínculo maior ali com os usuários. E aí foi criado o Sistema Único Descentralizado de Saúde, o famoso SUDES, na nova república, tá? E em 1987, como foi criado, né, esse sistema único, foi se vendo, pleiteando novas reformas, e viu-se que o SUS ele tinha um formato um formato pós-constituinte, um formato de princípios, um formato de universalização, um formato de enfrentamento. E aí foram extraindo desse SUS novas reformulações, né? Em 1988, nós temos aí a consagração do SUS, tá? Ainda na nova república, tá? Porque se deu de 1985 até 1988, nós já temos uma mudança ali de descentralização. Então, quando se fala de descentralização, nós estamos lembrando que se deu na década de 80, né, na nova república, através da 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá bom? E aí, pós isso aí, que a gente chama de pós-constituinte, ou seja, pós-constituição, tá? Nós temos a adoção dos princípios e diretrizes do SUS. E dentro desses princípios e diretrizes do SUS, nós estudamos e entendemos que foi pleiteado, né, diante de todos, que nós tínhamos direito à universalização da saúde, saúde e direito de todos e dever do Estado, não só daquele que paga, não só daquele que trabalha, não só daquele que é dependente de alguém que trabalha, mas como um todo. Essa é a universalização. Todos têm direito, seja a criança, seja o adulto, seja o velho, seja quem vai nascer, tem direito a ser assistido como um todo, tá? Dentre esses princípios, né, que foram extraídos com a adoção principal do SUS, houveram alguns tipos de problemas. É claro que nada nessa vida é feito de todo agrado. Existem os prós e os contras, né? Enfrentaram-se muitas revoluções, muitos problemas, uma problemática que durou ali muito tempo, né? Até a extinção completa do INAMPS, que veio por meio da Lei 8.689. Olha, Lei 8.689, a lei fundamentada com completa extinção do INAMPS. O INAMPS que veio carregando nas costas toda aquela era, né, de um passado grotesco, de um passado mediatista, de um passado sem resoluções. Então, nessa lei foi reformulado que a extinção do INAMPS, o enfrentamento de grupos, né, que eram grupos corporativistas de empresários que eram contrários ao SUS, como sempre, né? Teve toda uma situação de economia envolvida, porque eles pensavam, e agora vai ter SUS para todo mundo vai ter acesso, né, ao cuidado, todo mundo vai ter acesso à saúde pública, e como fica a gente, nós, os donos dos planos, né? Não é, na verdade, eram donos de hospitais, donos de clínicas, e agora como é que vai ser? Porque apareceu essa nova lei aí, né, uma lei que vai revolucionar tudo, e aí a gente vai acabar com nossa economia, e foi bem tenebroso, passou-se por algumas situações que as pessoas dizem, por qualquer momento isso aí pode cair por água abaixo, né? Dentro desses entraves, né, foi consolidado o SUS, e aí
em decorrência, né, dessa gestão ineficiente daquela época, que era muito fragmentada, existia muita corrupção, muitas pessoas estavam superfaturando, né, a questão do dinheiro que entrava. Então, até ter um modelo mais centrado e organizado, que era um modelo médico, um modelo centralizado, com uma doença que ia ser assistida no hospital, por exemplo, muita coisa mudou, porque foi agora, né, fragmentado. Aquilo ali, as pessoas tinham onde ser atendida, né? Ela tinha um hospital, nesse hospital, que significava ela iria ser desmembrada, ela ia ser atendida de cabeça aos pés. Então, era muito dinheiro investido para isso aí. As pessoas começaram, né, os grandes gestores começaram a reivindicar, e teve toda uma situação de como será essa evolução daí por diante. Mas uma coisa que você tem que aprender também, né? Na pós-constituição, as adoções dos princípios do SUS, elas vieram para reformular, e o SUS ele veio realmente para extinguir tudo aquilo que acontecia até as décadas passadas, e aí ele veio para reformular, mesmo com todo esse enfrentamento. Então, quando você lembrar dos enfrentamentos, você vai lembrar da era pós-constituinte, né, que continha toda a constituição ali do SUS valendo, valendo realmente, né, que estava para acontecer. As pessoas estavam ali diante de uma nova mudança, de uma situação onde as pessoas poderiam ter uma nova saúde, né, pública, tá? A imagem cresceu aí para vocês? Para mim, não. Deixa eu voltar aqui. Para mim, parece que foi menor. Estão conseguindo entender, gente? A historinha que tá passando aí na cabeça de vocês? O SUS é muito cansativo, como a senhora disse. Pronto, tá vendo aí, né? Agora já está. Então, vamos lá. E aí, pessoal, vamos agora apresentar para vocês os modelos de atenção de saúde. A gente entendeu aí que existiram várias eras, várias modificações, porém, nós temos vários modelos de saúde, mesmo na primícia aí das questões da saúde pública que nós temos hoje, tá? Então, hoje nós temos os modelos assistencial, nós temos um modelo que ele tem, ele atende você como um todo, é um modelo que você é observado da cabeça aos pés, como a gente já falou, né? Nós temos o conceito integral das visões, mas nem sempre foi assim. Nós vimos que os modelos anteriores mal olhavam assim nem a doença que o paciente tinha, menos ainda aqueles que não tinham condições financeiras para isso, né? Existem alguns modelos, os modelos assistenciais no país eram os modelos hegemônicos, né? Que eram os modelos biomédicos tecnicistas, né? E também os sanitaristas e os alternativos. E nós vamos entender basicamente como funcionavam eles, tá? Vamos lá. O modelo biométrico era um modelo médico assistencial privado. Ele era associado também ao diagnóstico e à terapia, que é isso, o tratamento, né? Mas não se consideravam também o processo da saúde e doença que eram caracterizados pela doença em si. Então, dependia de várias características das pessoas e da família que estavam ali no contexto socioeconômico ambiental. Geralmente as pessoas trabalhavam com a doença dependendo da sua cultura, né? As pessoas tratavam si mesmo em casa, existia um modelo que era da ciência
indígena, por exemplo, né? Então, quando chegou o modelo biomédico, tinha uma assistência, onde as pessoas tinham ali uma medicação, um atendimento terapêutico, né? E isso não era tão comum, se tornou uma situação mais complexa para alguns, né? Como era esse modelo biomédico? Preste atenção, no modelo biomédico, em se tratando da assistência privativa, assistencial, ele era um foco individual, né? Ele focava somente na pessoa, ele não tinha ênfase em entender como era que a família tratava esse paciente, por exemplo, como era a moradia, né? Mas ele olhava a pessoa somente como ele, né? Hoje, você vai fazer uma consulta ou você vai fazer um internamento ou vai fazer uma cirurgia, as pessoas querem saber se na sua família tem tabagista, se na sua família tem hipertenso, se na sua família tem diabetes. Não, naquela época não. Eles eram focados, né, no individualismo, somente da pessoa. Era tratada somente a pessoa como si, né? Não se tinha noção de que agregava-se também valores de conhecer a anamnese, de se fazer entender como era, né, a questão dos parentes, mas não, era focado somente na pessoa que estava ali buscando o seu tratamento. Então, ele era foco individual. Uma outra coisa super importante para você entender no modelo biomédico é que a saúde e a doença, né, vamos dizer assim, era encarada como uma mercadoria, era uma troca, tá? Uma troca de favores. Era como se você tivesse ali e a pessoa tivesse somente ofertando, por exemplo, uma medicação ou uma regra para que você comprasse e se medicasse. Você não necessariamente precisaria ficar internado e avaliar outras circunstâncias. Você não tinha validade com isso. Quanto mais doença você tinha, mais ênfase você ia dar ali para as farmácias daquela época, para os laboratórios, né, daquela época. É por isso que quando eu passar o filme para vocês vão ver Laboratório Saratudo. Acho que vocês vão lembrar desse filme. E aí, quem já assistiu, né? Porque as pessoas estavam ali encaradas como uma doença, mais um doente, mais uma pessoa que vai investir no seu tratamento e mais dinheiro entrando para aquela época, né? ênfase ao biologismo, né? Então, era uma situação muito clara de que era somente a doença que estava sendo investigada. Desvalorizava também as ações de prevenção, ou seja, se você tratar bem, se você não tratar, vai continuar se medicando, e se não ficar bem, tanto faz. Ele não tinha aquele elo com o paciente de investigar se teve cura, de investigar se vai cuidar para não ter de novo a mesma doença, não vai promover um restabelecimento de saúde dessa pessoa. Então, não estava preocupado com isso. Era individual e era momentâneo, tá? Predominava também as situações de catástrofes, né? Porque as pessoas não tinham muito, não entendiam muito. A mídia não falava muito sobre as doenças, né? Algumas doenças, inclusive, eram mascaradas para que as pessoas não tivessem ciência daquele fator tão importante que estava acometendo a sua vida, tá? Então, as pessoas, elas desvalorizavam total a sua saúde e, contudo, as pessoas morriam mais, né? E gastavam mais também até curar ou tentar curar algumas doenças, né? As ações diagnósticas e curativas foram tomando mais predominância, né? Enfim, porque tentavam fazer a cura acontecer. Um doente, ele gastava muito também. Então, o estímulo, né, do consumo médico e a medicação dos problemas era um que trazia mais dinheiro para o comércio e também para a população. Desmereciam os fatores determinantes sociais, ou seja, se você mora numa casa sem uma boa água, sem uma boa iluminação, isso aí não tinha nada a ver. Eles não construíam esse favor que era interferido, né? Nós hoje, por exemplo, temos muito cuidado com os idosos, né? E aí, quando um idoso vem a se cuidar no UBS por uma situação de tá apresentando diabetes, foi descoberto diabetes tipo 2, a gente já começa o quê? Evidenciar a alimentação, né? Como são os fatores que implicam para que aquela alimentação produza mais problemas para o paciente, como é a iluminação da casa, porque vai ter a cuidar
visual diminuída. Então, naquela época, nada disso era favorecido, né? Eram desmerecidos todos os fatores que determinavam isso aí. Então, tanto faz como quem tanto fez. E a participação era passiva e subordinada aos consumidores. Aqueles que podiam pagar, aqueles que estavam investindo na sua saúde, é o que tinham mais lucro, né? O que estavam ali para ser assistido, tá? Então, esse era o fator e o modelo biométrico que existia naquela época, né? Com ênfase dessas produções, tá? Aqui no modelo sanitarista, deixa eu aumentar aqui para vocês. É um outro modelo também de atenção à saúde, que também ainda está presente no nosso país, é caracterizado com as campanhas e programas totalmente diferentes, né, do modelo anterior. É um modelo que é um modelo vertical, universal, né, e também fragmentado, porque dentro dos programas você tem várias situações onde você vai observar o paciente, né, como um todo, e vários tipos de doenças, e também como você vai tratar cada uma delas e como você vai promover a reabilitação desse paciente. Então, nós estamos falando desse caso do modelo sanitarista. Então, é um modelo que nós estamos vivenciando, é um modelo que se caracteriza com as campanhas que nós vamos divulgar, que nós vamos trabalhar, a saúde ambulatorial e para todos, programas de pré-natal, a puericultura, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, né? Tudo isso com ênfase no atendimento e também na demanda que a pessoa mesmo vai buscar, ou seja, a demanda espontânea, né? Também trabalhamos com ações pontuais, como, por exemplo, no Covid, nós tivemos aí uma situação de uma doença avassaladora, né? Então, foram situações pontuais naqueles momentos, assim como situações pontuais para cada um dos pacientes, né? Trabalha também, o modelo sanitarista é muito importante que você entenda que ele trabalha com a promoção da saúde, tá? A promoção de saúde é uma situação onde o paciente, ele vai tratar da saúde, ele vai se medicar e ele vai o quê? Promover um restabelecimento para voltar à sociedade, a voltar ao seu trabalho, a voltar com a educação, tá? Então, é valorizado o princípio, né? O princípio da atenção integral do paciente, o paciente como um todo, tá certo? Dentre isso, valorizando os princípios da atenção básica. Começa lá de baixo, né? Valoriza a atenção desde lá de baixo. Então, são modelos hegemônicos e também alternativos, com a demanda espontânea, né? Então, o paciente mesmo, ele vai em busca da sua atenção. Então, são modelos hegemônicos, tá? Assistência de saúde fragmentada, o que é isso? Atenda o paciente como um todo, mão, cabeça, pé, várias situações que o paciente vai apresentar, sem planejamento, tá? Porque vai depender daquilo que constrói a doença. Então, é o elo das ações que vão promover isso aí, poucas ações de prevenção de doença e promoção de saúde, ainda nessa oferta hegemônica, tá? Já nos modelos alternativos, nós temos uma assistência integral, mais humanizada, diferente de antigamente, né? O que é isso, professora? É porque era vinculada, né, a uma situação de pessoas que estavam ali responsáveis pela sua doença, e iria se investigar, por exemplo, muitas doenças que eram acometidas no trabalho, no ambiente de trabalho, e articulava-se essa demanda, né, de forma programada, para que elas tivessem uma construção também dentro da valorização do seu trabalho. Então, por isso, eram modelos mais alternativos, tá? Contudo, é muito importante que você entenda a história natural dessas doenças, porque quando você vai olhar e observar a linha anterior, né, dos momentos históricos, nós tínhamos muitas pessoas, e como é que ficavam as pessoas que adoeciam na era, por exemplo, da antiga história, né, da história velha, da República Velha? Como é que essas pessoas se cuidavam? Como é que essas pessoas praticavam o seu elo da cura? Uma dor de dente, como é que essas pessoas sobreviviam, né, a uma dor de dente? Como é que essas pessoas sobreviviam a uma dor de cabeça? Como é que essas pessoas sobreviviam às doenças de pele, enfim? Então, existiam as histórias também que eu preciso entender, e por isso
como elas se tornou importantes para hoje em dia. Muitas dessas histórias, quando você vai ver no passado, a sua avó e a sua mãe repetiam, né? A sua avó e a sua mãe, ela comumente fala que, realmente era assim mesmo, era desse jeito, se curava assim, se colocava isso, né? Na minha época, geralmente, na infância, se bateu a cabeça no chão e fez um corte, bota café que dá certo. Ou bota açúcar ou sal, que dá certo, né? Então, existia essa linha, né, de pensamentos, e eram pensamentos que eu vou passar para vocês e vocês vão lembrar de alguns. Então, quando se tratava de doenças, se falava de doença, existiam algumas características, né? Como, por exemplo, o pensamento mágico religioso. As pessoas que iniciavam a questão religiosa, né? E ali elas se baseavam na Bíblia e trabalhavam com aquilo com relação à fé mesmo. Utilizavam do seu pensamento, elas acreditavam que as pessoas estavam doentes e muitas das vezes eram por conta dos espíritos delas, né? As pessoas dos seus antepassados deixavam aquelas doenças e aí elas acreditavam que estavam no direito de ter aquelas doenças. Então elas praticavam ali o costume de participar de algum tipo de elo, visitar algumas pessoas que pudessem falar mais sobre aquela doença, e ali elas tinham a dica, né, de como tratar aquela situação. Muitas delas acreditavam que as doenças eram espirituais, então, contudo, era assim que elas tratavam as doenças, de forma espirituais. Já na medicina hipócrita, nós temos a medicina grega, com Hipócrates, que ele tem a teoria dos miasmas. Então, ele viu as questões, né, mais de um lado de prática de saúde. E ele entendia que a doença era um fator orgânico e que precisava, assim como fator orgânico, ser tratado diretamente na pessoa. Então, já nessa medicina, o Hipócrates ele veio para revolucionar. Porém, isso não quer dizer que as pessoas que tinham pensamento religioso deixaram de ter. Aí sempre tem uma confusão, até hoje, inclusive, você vai acreditar em pessoas, por exemplo, com relação à depressão, né? Vai para a igreja, volta para Deus, faz isso, se entrega a Deus. Deus é o Senhor das curas, isso é. Porém, existe tratamento também para depressão, existe o tratamento que você precisa fazer para que você se cure, para você se tratar. Então, se existe isso até hoje, imagina naquela época, né? Já na Idade Média, nós temos um avanço aí da medicina, né, hipócrita, né? Então, toda essa relação do pecado, a purificação da alma, o corpo, isso aí foi ficando menos importante e foi dando mais ênfase aí na questão da teoria dos miasmas aí de Hipócrates, né? Então, tornou-se mais real porque nós temos o quê? A visão da ciência, a ciência entrando como um elo ali de fatores mais importantes. Depois veio o Renascimento, que é super importante você lembrar disso aí, com ainda a persistência do misticismo, né? A revalorização do saber técnico, mas também com relação a toda aquela era mística da cultura, da integração das pessoas que estavam ali dentro das metalúrgicas e navegação, porque elas não tinham outro agregado, elas acreditavam que, estando naquele elo, elas poderiam ainda ter cura, como mandava o modelo anterior, né? Que era com relação às curas através das águas, dos espíritos, tá? Já na medicina social, nós temos ali o trabalho econômico, social, culturas envolvidas também, que existe até hoje, e determinadas doenças ali que iriam ter fatores positivos e negativos. Quando chegou, então, a era das bactérias, nós temos a era do microscópio. Quando a gente fala da era bacteriológica, nós lembramos aí da era dos micro-organismos, lá, né, nas participações onde os vetores eram as causas de grandes doenças através dos hospedeiros, e também essas doenças eram entregues de um para o outro, né? Então aí foi começando, né, a era da bacteriologia, as pessoas começaram a adoecer mais e não tinham cura, e aí começou a estratégia da penicilina, e a penicilina foi perdendo efeito e tudo mais, quando nós chegamos na era da unicausalidade e multicausalidade. Isso aqui é campo constantemente de concurso público. O modelo unicausal, tá? Que é isso, gente? É uma ação
que ela é única, ela age, é um modelo que ela vai obrigatoriamente observar as multicausas de uma doença. Tá? Não é somente uma situação, não é somente um vetor, mas a casa onde você mora, a água que você bebe, né? O copo que você compartilha com a paciente que tem tuberculose naquela época. Então, foi visto toda uma situação. Antes era uma era assim, tratava somente a bactéria, mas não via o elo, né? Não via que uma lavagem de mãos se fazia efeito também nessa situação de causas, né? Não via que a higiene, né? O lado da ambiência era envolvido nessa unicausalidade. Então, o que é isso? É quando você observa o elo como um todo, né? A trajetória de todo um elo, onde essas pessoas também estavam ali para desenvolver novos hábitos. Então, esse modelo unicausal é super importante que você entenda, porque existiam causas que agregavam a doença. Não era somente a bactéria, não era somente o vírus, não era somente, vamos dizer assim, os poderes, né, sociais, econômicos, não eram também somente os mágicos, né, as doenças psicológicas, ou as doenças que não tinham cura naquela época, né? Na cabeça de algumas pessoas existiam as multicausalidades. E aí existiam, além do agente hospedeiro, aquilo que causavam, né, as respectivas agravantes para a demanda do usuário, né? A causalidade era a causa que era substituída, determinada, né, pelas condições ligadas à estrutura social. Então, o estilo de vida também foi dado como um ponto importante, né? Quando eu falo da produção social, aquela pessoa era uma causa, né? A pessoa que não tinha uma boa alimentação, a pessoa que não tinha uma boa higiene, a pessoa que não tinha uma água tratada, uma pessoa que não tinha como se alimentar, como se vestir, como estar bem na sociedade, né? Sem outros aspectos também financeiros, eu tenho aí então a produção social, uma causalidade, né? Causalidade por conta das circunstâncias dessa pessoa em também cuidar da saúde. Hoje, nós temos a anamnese justamente para observar. Quando você chega com um paciente ali para tratar de um HIV, é observado como um todo, né? Ele vai fazer o tratamento da sua doença e vai observar também a sua família, a estrutura, como pensam os seus familiares, né? Qual a relação da sua doença com a família, o que eles vão agregar com relação a isso. Então, isso é super importante nós termos essa unicausalidade e a multicausalidade. Quais são os fatores que acometeram e aí a causalidade, a determinação, né? O que determinou a causa da doença. Então, isso é importante para observarmos a relação da doença e paciente, tá? Então, nós temos aqui a história natural e a prevenção das doenças como uma ponte de tudo que eu falei para vocês, né? Nós entendemos que a inserção da doença, né? A patogenacidade, a doença, enfim, ela vai precisar do ambiente. Então, isso é o quê? Multicausalidades. Ela vai precisar de um agente, de um hospedeiro. Então, foi estudado de onde vem, para onde foi e por que essa doença agravou, né? Então, não é como antigamente simplesmente acontecia e pronto, né? Hoje nós temos o estímulo de alterar, né, toda aquela situação que eram de antigamente. Hoje nós vamos observar os sinais e sintomas de um paciente. Então, por isso eu tenho que entender se esses sinais e sintomas não vão causar algum defeito ou invalidez no paciente, né? Sobretudo, eu vou entender o que está acontecendo com a pele, com o corpo, quais são as limitações, né? Se esse paciente vai precisar de uma interação. Que interação é essa? Um diagnóstico, né? Um atendimento imediato. Ele vai precisar de uma situação de estímulo, aliás, né? Eu vou observar aquilo que ele vai ser acometido após tratamento de doença. Então, eu vou estimular ele na recuperação. Para essa recuperação, ele ter uma reabilitação. O que seria uma reabilitação? Fisioterapia, terapia em grupo, terapias ocupacionais, psicológica, né? Então, é tudo isso que nós temos hoje como uma situação
de doenças que são assistidas como um todo. E naquela época não era assim, né? Hoje nós temos a promoção da saúde, né? Nós observamos se a pessoa tem uma moradia adequada, se ela estuda, se ela tem alimentação adequada, se ela está realmente protegida através da imunização, né? Dos controles de vetores, como por exemplo o Aedes aegypti, né? Nós temos todas as campanhas aí com relação à dengue, por exemplo. Então, isso faz parte da nova intitulação da doença, da história e prevenção das doenças, né? Então, nós temos a era pré-patogênese, que é a era que a gente faz com que não aconteça, né? E previne, e mesmo que instalada, a gente vai adequar situações para que a gente possa promover um bem-estar para essa pessoa. E tem a era patogênese, né? Que é a era que a doença está acometida no paciente, aí não tem como se fazer além de tratar, tá? Esse paciente pode chegar a óbito, mas existe toda uma estrutura, toda uma condição ali para que essa interação não acabe em óbito do paciente, né? E como é feito essa interação na era pré-patogênese? É feito na situação do paciente procura uma prevenção primária. Onde é essa prevenção primária? Na UBS, né? Na UBS, o paciente ele está ali sentindo uma náusea, o paciente está referindo uma dor, uma dor que não passa, uma lombalgia, né? Então, é na UBS que ele vai, né, ser assistido, depois ele vai fazer a interação secundária, né? Fazer exames, ele vai se internar, ele vai fazer seu tratamento. Então, nós temos a prevenção secundária ali, né? Que é a segunda portabilidade, e ali a terciária. A terciária, no caso, é a questão da reabilitação. Então, quando nós falamos de prevenção, nós falamos lá da nossa UBS, para vocês lembrarem isso aí, e estamos falando da situação de pré-patogênese. Quando existe a patogenia, existe a doença, nós já estamos aonde? Na prevenção secundária. É prevenir que essa doença não se agrave. E na prevenção terciária, é prevenir que essa doença não volte. Então, nós temos a reabilitação, ok? Mesmo aí em partida da patogênese, né? Então, nós tratamos a prevenção, né? Nós tratamos a situação para que ela não se agrave. Então, pensando nisso, nós temos algumas particularidades dentro da prevenção que eu não posso esquecer, e essa prevenção se dá na porta primária, que é a promoção à saúde, né? E proteção específica. Como assim, professora? Na primária nós temos as promoções através de quê? Nós temos as promoções através dos programas de saúde da TB, que é a tuberculose, né? Do diabetes, do RAS, né? Que mais programas de saúde que nós temos específicos, né? As vacinas, né? As vacinas também são programas de saúde, e dentre outras, né? E proteções específicas aí também dentro das vacinas. Então, nós estamos falando da situação primária. Na situação secundária, é quando é dado o diagnóstico, né? Da doença, ou seja, a patogenia, né? Está instalada, mas essa patogenia, ela vai ter um tratamento, né? Esse tratamento, ele pode ser precoce, no sentido de que não se agrave, e também vai depender das limitações desse paciente, ou até mesmo da invalidez desse paciente. Então, se esse paciente está numa situação limitada, por algum tipo de invalidez, eu vou providenciar uma situação terciária para ele. E essa situação terciária poderia ser uma reabilitação através de quê? De fisioterapia. Então, nós temos esse modelo, né? Modelo preventivo de saúde é o modelo como todo. Antigamente, nós fazíamos o quê? Quem é que vai lembrar aí da Constituição antiga? O paciente ia, né? Tinha doença, tratava e ia embora e pronto. Não se falava mais nada disso. Hoje nós temos o SUS aí, que ele observa o paciente como um todo. Então, nós vamos agregar várias situações ali de interesse ao paciente, né? Já reabilitou o paciente, esse paciente ainda tem uma proteção, né, contra as ações de saúde desnecessárias. Então, temos uma quaternária, se for o caso, né? Por exemplo, um paciente que está em tratamento de lúpus.
Nós sabemos que o lúpus é uma doença autoimune, tá? É uma doença autoimune, é uma doença que ela deixa a pessoa fragilizada. É uma doença que deixa a pessoa com alguns aspectos físicos totalmente diferenciados, né? Ela precisa estar protegida de algumas ações que não necessariamente ela precisa ser oferecida para ela. Então, é uma situação de uma paciente que ela vai estar em quê? Em potencial agravo. Então, ela pode estar acometida muito futuramente de algumas situações que vá potencializar a sua doença. Então, essa pessoa, ela vai estar de uma forma quaternária, protegida, então ela vai ser assistida mais prontamente, ela vai ter um tratamento de interações, né, específicas para a sua doença. Então, a vacina, por exemplo, ela é uma pessoa habilitada para ser utilizada, a vacina com maior eficácia, né, o mais rápido possível. Então, a gente vai proteger essa paciente de uma situação aí que possa agravar a sua saúde, tá? Já numa situação quinquenária, é quando eu tenho uma situação de prevenção. Eu tenho ali uns relatos, né, por exemplo, de pessoas que estão acometidas de uma síndrome de Burnout. Então, o que é que eu vou fazer? As pessoas observam aquilo ali que está acontecendo, por exemplo, trabalho no posto de saúde. E ali eu observo que a demanda está muito alta, né? Trabalho no posto de saúde numa zona rural ou numa zona leste, por exemplo, assim, uma zona oeste. Um local que tem muito atos de criminalidade. Então, aquelas pessoas temem pela sua vida ao ir trabalhar. Então, o que é que pode ser promovido nessa ação quinquenária, né? É uma forma de prevenção. Então, ali eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar o burnout, através de quem? Através das interações sociais, né? Eu vou fazer mais palestras, eu vou tratar melhor esse usuário, esse trabalhador, observar as circunstâncias que podem estar ofertando ali alguma gravidade de sua doença, né? Então, trabalhando essa portabilidade na quinquenária, eu vou prevenir uma situação que pode levar esse paciente a voltar ou começar aqui, ó, na primária, onde ele vai começar a ter uma ansiedade, ele vai ser diagnosticado ali com uma crise de síndrome de pânico. Então, quando nós fazemos ali na quinquenária, você vê que a gente volta para a primária se não for realizada uma prevenção, né, qualificada. Então, um meio preventivo é super importante dentro de uma situação, seja uma situação de trabalho, uma situação de hospitalar, por exemplo. Um paciente ele pode estar no meio hospitalar e não necessariamente conseguir partir para uma situação de reabilitação, que seria a terciária. Ele simplesmente fica preso ali na situação secundária, ele não consegue sair da sua limitação. A gente vê muito isso dos pacientes que saem de alguns hospitais, mas não conseguem reabilitação, não conseguem fazer uma fisioterapia, não conseguem o tratamento eficaz para a sua doença, né? Mas é o que a gente faz, é o que manda o figurino, né? Esse paciente ele precisa reabilitar-se para que ele não volte ali para a situação secundária e fique preso a ela. Então, quando nós temos as medidas preventivas pautadas ali nos dados que nós estamos observando, por exemplo, uma síndrome de Burnout, eu evito que esse paciente ele precise de uma situação de atenção lá na frente, tá? E aí é uma forma de prevenir, né? E trabalhar essa mente e esse paciente através de ações com relação a isso. Então, nós temos as prevenções divididas, né, aqui em 5 atos, como a primária, secundária, terciária, quaternária, quinquenária. Então, a gente não pode esquecer essas formas de prevenções, são os níveis de prevenções dentro da saúde pública, né, que tanto a gente fala. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente, o teu concurso, ela vai te dar 3 delas e 2 que não tem nada a ver, para que você diga quais são as verdadeiras e falsas, tá? E geralmente eles misturam com outras situações, incluindo ali com os objetivos do SUS, que não tem nada a ver. Então, quando se fala dos níveis de prevenção à saúde, nós estamos falando da situação primária, secundária, terciária, quaternária e quinquenária. Nós estamos aí bem facinho de vocês lembrarem, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto.
Se tiver um sexto aí, né, nós estamos desnivelados, tá? Estamos errados, ok? E se tratando da Constituição Federal, nós já temos aí um modelo, né, vitalício de SUS, o SUS trabalhando, o SUS fazendo um conjunto de integrações, com iniciativa privada também. Nós temos aí os direitos relativos à saúde, dentro da Previdência Social, tudo bonitinho. As pessoas estão com a sua Seguridade Social formada, né, e também organizada. E como é feita essa Seguridade Social? Tá? Primeiro, lá no artigo 194, nós temos conjuntos de ações, que são conjuntos integrados. Eles são formados por poderes públicos e também pela sociedade, que são aqueles que nós conversamos na aula anterior, tá? E ele também se dá de forma organizada. Como assim? Pelo poder público. Lembra da tripartite que nós falamos? Então, a tripartite entra aqui como poderes públicos, né? E essa tripartite é o Distrito Federal, nós temos o RN, eu gosto de colocar RN para a gente lembrar, né? E os municípios, né? Nós temos o Natal, por exemplo, né? Nós temos o Estado, Distrito Federal e municípios. Eles formam ali o poder público de forma organizada, intitulada como tripartites, tá? Que é o órgão, né, da tripartites das Seguridades Sociais, com um conjunto de integrações ali para manter uma sociedade em atenção, tá? Isso aqui no artigo 194. Então, o artigo da Seguridade Social, ela fala da formação, né, e a organização, tá, da Seguridade Social. Então, são ações dos poderes públicos destinadas, né, a organizar tudo que for relativo à saúde, tá bom? Dentro da assistência social. Então, quando se fala das questões públicas, né, de iniciativa do governo público, que está ali relacionada à saúde, estamos falando de previdências, nós estamos falando da Seguridade Social no artigo 194. Já no artigo 195, também da Constituição Federal, de 88, eu estou falando agora da forma financiada da Seguridade Social. Toda essa finância é feita total, se tratando da sociedade, e é feita de forma direta e indireta dentro dos projetos de lei, com os recursos do orçamento da União dos Estados. O que é isso? Os estados, né, Distrito Federal e dos municípios. Significa dizer que a tripartite, no caso a União, que é a união desses três poderes, elas têm a função, né, de forma direta, dentro dos termos da lei, da seguridade, né, do financiamento ali, da questão da saúde pública. E essa seguridade é dada de forma geral, direta e indireta, para todos os componentes da sociedade, ou seja, todos os usuários, tá? Então, quem participa? O orçamento da União, Distrito Federal, estados, municípios e também das contribuições sociais. Se você compra uma roupa, se você compra um carro, se você paga o IPVA, tudo isso aí faz parte de contribuições sociais que estão dentro do financiamento da Seguridade Social, ou seja, todo o dinheiro envolvido em prol da sociedade, tá? Essas contribuições sociais fazem essa parte do financiamento da Seguridade. Então, as contribuições que são relacionadas ao empregador da empresa, por exemplo, elas têm um formato de lei que dentro dessa lei, né, elas intitulam em forma de folha de salário que o paciente, ele pode ter, aliás, o paciente não, o empregado, né, ele pode ter ali os seus direitos pagos e toda a oferta do que ele precisar em prol da sua doença, né, da sua situação, ele tem direitos, porque ele é um contribuinte. Então, quando você vai trabalhar num órgão privado, iniciativa privada, que ela paga os seus direitos, ela não paga porque ela somente é uma boa empresa, ela paga porque é uma lei.
Existe uma lei e você tem uma seguridade social implementada pelo SUS, tá? E que você, enquanto trabalhador, tem direito às suas previdências sociais e também direito à atenção do regime geral de previdência social estabelecidos no requisito da sua saúde pública, tá? Você precisa ter o seu direito público através do seu plano de saúde ofertado pela empresa que você trabalha, tá certo? Outra coisa super importante também é que a saúde, como nós falamos na aula anterior, quando eu falo da Lei 8.080/90, eu estou falando de uma lei orgânica, né? Uma lei que organiza, vamos dizer assim, uma lei que organiza e que ela diz que você tem direito, e que é dever, obrigação do Estado, que você tem direito à saúde. Onde fala isso, gente? Nós estamos falando lá no artigo 196 da Constituição Federal. Tudo isso é garantido mediante as políticas sociais e econômicas que estão visadas aí nesse artigo 196. Dentro dessas garantias, ela visa o quê? Ela visa reduzir, ela não diz em momento algum que ela vai extinguir, tá, gente? Algumas bancas, ela podem colocar que visa extinguir ou eliminar. Não, nós não vamos eliminar uma doença, querendo ou não, ela vai afetar algumas pessoas, né? Mas ela visa reduzir o risco de doença e de outros agravos de quê? Da doença, tá? Eu tenho uma doença que ela pode ter um agravante. Então, o que é que ela visa? Ela visa o tratamento dessa doença para que ela não se agrave por meio da unidade básica, né? Que é a primeira porta de entrada, e aí eu vou reduzir os agravos que, porventura, essa doença possa vir a ter. Objetivo: o acesso universal e igualitário, ou seja, o que é isso? Todos nós temos direito, é um objetivo, tá? De todos os tratamentos e toda a interação e ações de serviço da saúde, direito à promoção, que é isso, reconstituir essa saúde, providenciar a volta desse paciente através de uma proteção, né, igualitária e eficaz, e a recuperação desse indivíduo. Então, nós temos garantido, mediante políticas públicas, na Lei 8.080/90, a Lei Orgânica da Saúde, que é direito de todos, tá? E obrigação do Estado prover isso para você. Lá na Constituição Federal, no artigo 196. Você não pode esquecer o artigo 196, que fala da nossa Lei 8.080/90, a Lei Orgânica da Saúde. Quais são os serviços que estão diante dessa lei? Totalmente de relevância pública, cabe também ao poder público dispor de toda a forma regulamentada dessa lei e eles devem obrigatoriamente ser executados. Ela segue aí o 197 dizendo que é lei e que eles precisam ser intitulados, precisam ser resolvidos, precisam ser respondidos, precisam ser responsabilidade do Estado, do governo, tá? Diretamente observado por quem? Pelo Estado. O Estado tem a observância, o Estado tem a obrigatoriedade de resolver e sanar qualquer tipo de situação de terceiros, tá? Pessoa física e jurídica, direito privado, ou seja, você tem direito, né, tanto pelo SUS, como também como pessoa física, pessoa jurídica, de direito privado. As ações são serviços de saúde que fazem uma forma regionalizada, né? Ou seja, você trabalha dentro da sua região, você pode também ter uma constituição hierarquizada, dependendo dos manejos, da prioridade que tenha essa doença, que são das diretrizes aí, ó, 97,
fala das ações de saúde, né, que é de evidência do poder público. A 96 diz que você tem direito e é obrigação do Estado. A 97 já vem um artigo falando para você que é do órgão público, cabe ao governo público evidenciar isso para você, através de diretamente a atenção pública. E já o artigo 98, ele diz para você de forma hierárquica que você tem direito a descentralizar, né, a direção de esfera do governo, ou seja, não tem condições de um atendimento, né, qualificado, um atendimento de melhorias na sua região. Por exemplo, você está no Rio Grande do Norte, Natal, precisa fazer um transplante obrigatoriamente, você precisa ser o quê? Descentralizado, você precisa ter esse atendimento prioritário onde quer que seja, sem prejuízo e sem dano nenhum à assistência. E outra também é participação da comunidade, né? A comunidade ela tem que ter ciência, ela tem que ter porta aberta, ela tem que saber que diante da ouvidoria ela faz parte dessa Constituição e ela está aqui também fazendo parte da imersão do novo SUS, tá? E dentre tudo isso, é importante entender que você precisa de recursos mínimos para que a saúde ela tenha uma vantagem. E quem são esses recursos mínimos? A União, né, que é a receita, que é corrente líquida dos respectivos financeiros que são inseridos para ele, a partir de 14%, né, eles já podem demandar, ficam menos de 15% para a União, que no caso é o Distrito Federal, os estados 12% da receita, que tem a sua competência, os municípios 15%, porque nós temos muito mais municípios. O Distrito Federal tem uma competência de até 15% dentro dessas receitas competentes. Então, todo a oferta, né, todo o dinheiro que é restituído, ele é dividido de forma subigualitária, para que todos possam ali exercer as suas funções dentro da Lei 80/90, fazendo com que todos tenham direito e acesso à saúde pública, ok? E aqui nós temos a questão, né, dos pisos, né, que nós vamos falar. Muitos estão falando, por exemplo, dos pisos da enfermagem, por não fazer o concurso e tudo mais. Então, a gente vai falar sobre esses pisos também, que é importante. Por quê? Porque ele faz parte da Seguridade Social. Nós estamos falando do trabalho, estamos falando da pessoa como um todo. Eu não disse a você que a Lei 8.080/90 ela também é fundamentada na situação de que o indivíduo tem direito a um bom salário, um salário digno, tem direito a um trabalho, a educação, que não é somente a ausência da doença que oferta toda uma situação de saúde pública. Então, nós precisamos entender como é que funciona isso aí. Nós temos aqui os agentes comunitários, por exemplo, né? Os agentes de saúde, e eles estão como seletores públicos, trabalham com instituição legal de piso salarial, e temos também alguns outros assalariados, né? Que são de demais entes. Então, nós temos alguns que já tem o seu piso em andamento, tá? E já está funcionando, tá? A lei federal instituirá. Então, instituirá. Quando se fala instituirá, eu estou falando do futuro, tá, gente? Pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, tá? Então, isso é um artigo que foi acrescentado no artigo 198, lá no parágrafo 12, tá? Então, quando eu falo isso, significa que ainda está em demanda, tá certo? Em demanda. Esse exercício, essa publicação de lei, ela trata de um parágrafo dentro dessa coluna do artigo 198 da Constituição Federal, tá? Lá no parágrafo 12, porém, ela vai ainda estar instituída a ser aprovada. Instituirá significa que está para ser aprovada.
Porém, algumas instituições privadas, elas já estão participando enquanto ao SUS, trabalhando de forma o quê? De forma dos pisos salariais da enfermagem, tá? Complementando todas as diretrizes como manda o direito público e como já está em andamento. É importante saberem disso, porque quando se fala no artigo 198, nós temos uma nova imersão aqui, que é o quê? Nós temos o parágrafo 12. E o que é que fala o parágrafo 12? Pisos salariais da enfermagem, tá? Pisos salariais da enfermagem. Ai, professora, pode ser que caia isso na prova? Vai cair na sua prova, pode ter certeza. Vai cair com relação aos pisos salariais e você vai ter que entender que a palavra diz lá, ó, instituirá pisos salariais, ela ainda está para aprovação e foi aberta no artigo 198 da Constituição Federal, dada desde 88, aqui no parágrafo único 12. Tá? Pode ir lá na Constituição, você pode baixar no Google, você vai procurar o artigo 198 e você vai ver que está lá essa questão das instituições, né? Da lei que estamos aí ofertando e que pode ser aprovada a qualquer momento, sim, está ali no parlamento, né? Pouco se fala, as pessoas estão agora mais descredibilizadas, porque muito se assinou, muita caneta foi assinada, muita caneta foi apagada, mas o que significa isso, gente? Que se estar lá é porque breve estará instituído como lei para todos os efeitos. Então, não pense em fazer um concurso público pensando somente no salário, que ele é mínimo agora, porque se está na instituição, ele breve será aprovado, tá certo? E aí, as instituições privadas, algumas delas e também filantrópicas, já têm com seus fins lucrativos, já estão fazendo um manejo do piso salarial conforme elas possam realizar. Então, é importante vocês saberem que no artigo 198, lá no parágrafo 12, nós estamos falando da instituição do piso salarial, né? Que está para ser instituído. Então, vamos acreditar e vamos continuar na luta. Vocês vão ver, quando vocês passarem no concurso público, quantas e quantas reuniões vocês não vão participar em prol da luta com a melhoria do salário público, né? Mas vai dar certo, tá bom? Ok, participaram aqui, né? Aliás, aprenderam aqui que se falar no piso salarial, a gente vai lembrar que está no artigo 194, que ela está para ser instituída no futuro, tá? Não foi ainda instituído. Ela instituirá um piso salarial aos profissionais da enfermagem, assim também como as parteiras, né? E os parteiros, ok? E aqui eu trago mais um resumo para a gente dar uma pausazinha de 5 minutinhos, né, para vocês, para tomar uma água, se refrescar e a gente volta para a nossa aula, né? Então, estão incluídas no campo da atuação do SUS essas seguintes ações, né? Nós temos ações de vigilância sanitária. Lembra que nós falamos que o SUS ela é uma situação onde todas as pessoas, onde todos os requisitos eles prezam para que o paciente ele seja assistido como um todo, né? E você acha que enquanto usuário do SUS, você ir a uma praia, você ir a um cinema, você ir à sua escola, né? Você acha que segurança pública também não faz parte da atuação do SUS? Você acha que você chegar seguro na sua escola, seguro no seu trabalho, não faz parte do campo de atuação do SUS? Se você pensa assim, você está enganado. Sabe aquela piadinha da quinta série que diz: ah, eu não uso SUS, eu não sou do SUS, eu tenho plano de saúde privado. Até o seu plano de saúde é campo de atuação do SUS, tá? Porque para que ele exista, é preciso que o SUS também existisse antes. E até mesmo porque ele precisa, o seu plano de saúde precisa estar
em acordo com o que manda o figurino do SUS. Se ele estiver em desacordo com o SUS, esse plano pode ser, inclusive, cassado das suas legalizações, tá certo? Então, em se tratando dessas questões, é importante que eu entenda que a atuação do SUS, ela também tem algumas ações em campos que vocês também não conheçam, como, por exemplo, a vigilância sanitária, tá? É importante você saber que a vigilância sanitária também é participação do SUS, tá? Faz parte do manejo dos cuidados e também da promoção de saúde, porque você está em atenção terapêutica integral, né? Incluindo o tratamento que você vai fazer a nível de medicações. Então, é por isso que existem as vigilâncias sanitárias, as vigilâncias epidemiológicas e a saúde do trabalhador. Inclusive, tem muitos aqui que estão fazendo para o saúde do trabalhador, né? Tem muitas aí sem entender o que é isso. Ora, a saúde do trabalhador é prioridade. Sem saúde no trabalhador não existe o trabalho de qualidade. Então, é importante entender que faz parte da assistência terapêutica integral também do campo do SUS. E quando eu tenho isso, eu tenho a formulação, né, a participação da política dentro do saneamento básico, porque faz parte da vigilância sanitária. Por exemplo, água ao céu aberto, esgoto ao céu aberto. Eu tenho ali uma situação de vigilância sanitária também com vigilância epidemiológica, porque se eu tenho lama, se eu tenho água a céu aberto, de esgoto, eu tenho ali uma situação de dengue, né? Então, eu tenho uma terapêutica ali de integralidade para atender na saúde como um todo. E aí eu vou reformar, né, recursos humanos para assistência que eu vou precisar. O que são esses recursos humanos? As pessoas que trabalham para limpar a sua cidade, as pessoas que trabalham com a Caerne, por exemplo, que ofertam água para você, as pessoas que trabalham com a Coserna ofertando a luz para que você consiga enxergar e não cair dentro da sua casa. Tudo isso é assistência terapêutica integral. A vigilância nutricional e alimentar. Professora, o concurso fala sobre isso? Sim. Muitos casos clínicos serão abordados, inclusive, falando sobre a vigilância nutricional na orientação alimentar, sabe aonde? Nas escolas. Nas escolas, a partir ali do primeiro aninho, né? A partir da creche, que são as CMEs, né? As crianças elas já são orientadas com relação à alimentação. E ali a questão da colaboração da proteção do meio ambiente, né? Animais, tudo mais que são providos com relação ao meio ambiente, as chuvas que estão aí trazendo algumas tragédias, fazem parte de uma vigilância constante. Medicamentos e equipamentos imunobiológicos, você tem direito a tratamento e também a esse tratamento contínuo através das farmacêuticas, controle de fiscalização de produtos e substâncias, ou seja, veneno não é para estar vendendo aí a grande porte. Existiu aí na mídia uma senhora que matou toda uma família porque não existiu nesse local uma vigilância, né? Uma vigilância de um controle de substâncias que estavam sendo vendidas para essa senhora, né? Fiscalização e inspeção de alimentos e águas e bebida, tudo que você consome, toda a água que você compra, a água que você toma na sua torneira, ela está passando por uma vigilância, ela não pode ter uma cor escura, né? Ela não pode vir suja, ela não pode ter um odor forte. Isso é a participação da sociedade, denúncia a participação da sociedade, participação no controle dos psicoativos e radioativos também. Doenças de saúde mental que nós vamos estudar também, ó, saúde mental. Nas CAPs, nós temos aqui o desenvolvimento, né, e a participação também dos medicamentos que são importantes. O que são medicamentos radioativos? Tratamento para o câncer. Todos providos ali pela vigilância, né, da saúde como um todo, a saúde e a problemática que essa patogenicidade vem a causar. Desenvolvimento científico e tecnológico, através das vacinas, por exemplo, nós temos as tecnologias e científicas, né? Nós tivemos aí uma grande demanda de materiais e insumos que vieram da China, então nós tivemos muito trabalho e desenvolvimento tecnológico, com muitas camas para UTI, né?
orotraqueais diferenciados, né? Ventilação mecânica de grande porte, formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Nós temos a oferta de sangue pelo SUS. Aí, às vezes, você pensa assim, meu Deus, eu tenho uma cirurgia para fazer. Aí, fulano está pedindo sangue para ela poder fazer a cirurgia. Ela vai fazer a cirurgia, porque ela tem direito a fazer a cirurgia dela. O sangue, a demanda, né? O pedido de sangue. Chega, eu voltei muito aqui. O pedido de sangue, tá, gente? Da oferta dessa pessoa é para que se reabasteça aquele que vai ser utilizado nela, tá? Então, se vai ser utilizado sangue nesse paciente, obviamente, nós vamos ter uma demanda, o quê? De substituição. Então, sim, a formulação e execução de políticas de sangue e seus derivados fazem parte da atuação do SUS, como tantas outras demandas, em resumo, tá certo? E as disposições gerais que nós vamos observar dentro dessa recuperação da saúde do paciente como um todo, que muitas das vezes nós não estamos dispostos a entender mais sobre ela, somente acreditando que o SUS é aquilo que você vivenciou quando você estava internado, é aquilo que a sua mãe vivenciou quando precisou de uma medicação e não estava ali prontamente para ela. Mas é isso que a gente tem que aprender a entender, que existem algumas situações que realmente agravam o nosso entendimento, mas elas estão aqui no papel. Eu tenho certeza que muitas dessas ações vocês estão descobrindo agora, ainda vão descobrir muito mais dentro da Lei Orgânica da Saúde. Então, eu vou dar um intervalozinho para vocês tomarem uma água também, intervalozinho 5 minutos, bem rapidinho, tá certo? E nós vamos conversar agora sobre as modificações, que são novos artigos que entraram aqui na Lei 8.080, nós já falamos sobre um, né, que é com relação ao piso da enfermagem, e nós vamos falar algumas disposições gerais desse SUS aí que tanto nos oferta melhorias, tá? Então, tiveram algumas modificações no artigo do 1 ao 4º, e nós vamos conhecer cada um deles para melhor a gente conseguir resolver algumas questões que a professora vai mandar para vocês já já, e a gente vai conseguir resolver algumas delas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar um intervalozinho para vocês e para mim, para não ficar tão enfadonho. Faltam 10 para as 8. Elita levantou a mão. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar, viu? Que eu não consigo visualizar aqui no decorrer da aula o chat. Anderleia começou às 7h26, falou que não estava me escutando. Começou a me escutar? Lembrando que esta aula ficará gravada, tá certo? Para vocês. E eu vou deixar aqui, vou dar uma pausa na gravação para não ficar tão prolongado um silêncio. Depois eu retorno novamente. E 5 minutinhos rapidinho para vocês tomarem uma água e ir ao banheiro. Tem gente que não consegue, tá, gente? Resolver ir ao banheiro, tomar uma água, né? E eu costumo dar isso aí com quase 2 horas de aula para a gente ter um fôlego e voltar. Porque legislação, ela realmente pede esse equilíbrio, tá bom? Então a gente volta já já.